Bem, o assunto está na tela. Vamos falar sobre Estados Unidos e não estranhe se eu não falar de arquitetos norte-americanos. Talvez essa seja dos paradoxos de falarmos sobre os Estados Unidos e, de repente, perguntamos: quem são os importantes arquitetos norte-americanos hoje? Quem são? Gehry, um canadense. Bom, enfim, claro que isso é uma especulação, mas eu vou apresentar um arquiteto norte-americano, que é, na verdade, um casal, né? Diller Scofidio, Elizabeth Diller, e o Renfro é um associado. Neste projeto, que é o Highline. Bom, os Estados Unidos é um país que muitos de vocês já visitaram recentemente. Quem já esteve recentemente em Nova York? Vocês já viram o Highline? Estiveram no Highline? Vocês podem ajudar. Quem já esteve em São Francisco? Recentemente? Nem tão recente. Dallas. Houston. Fort Worth. Miami. Bom, o Highline é uma curiosa intervenção urbana que deve ser visto também como uma espécie de pacote. Vocês veem o Manhattan, né? E o Highline Park, como já o Google assinala, né? Esta região, essas imagens que vocês vão ver, são imagens da região que hoje está Highline. O que era essa região? O que era esta região toda? Ainda há remanescentes, era toda uma região portuária, como ainda é, parcialmente, como nesse lado também era uma região meio, enfim, mas essa era a região portuária, e no qual a paisagem operária, a paisagem portuária era evidente no começo do século, nos anos 20, nos anos 30, né? Essa fumaça, esses caminhões, carroças, né? Trens, essa promiscuidade de meios de transporte, mas, sobretudo, esse desenho, esse sulcar o solo com essas composições ferroviárias que fizeram, enfim, a marcha para o oeste norte-americano foi com o cavalo de ferro, né? Não seria diferente nesse momento em que os Estados Unidos se industrializa, já estava industrializado, enfim, é um momento depois da Primeira Guerra Mundial, em que essa paisagem então começa a se modificar em função da atividade portuária, do desenvolvimento do Porto de Nova York. E vocês veem então como tudo aqui é em função de armazéns, prédios, de escritórios, e a construção, assim, vocês veem os pisos com trem ou trens, estruturas sendo construídas de viadutos para trens, carga. Não é o nosso minhocão, é carga. Então vocês veem essa foto de novembro de 32, né? Vocês veem como essa paisagem, construção de obras ferroviárias, né? Esses entroncamentos, passagens, enfim, a confusão do transporte de cargas nesse canto da cidade, nessa costa da cidade já estava de tal ordem que essas imagens mostram um pouco essa constituição de uma rede, uma estrutura a serviço do porto, a serviço dessa carga, e vocês veem essas pontes passando por baixo, dentro dos prédios, a construção dessas linhas elevadas como parte de uma paisagem que seguramente não é paisagem, é uma paisagem de trabalho, uma paisagem produtiva, vamos dizer, né? Então, vocês estão, enfim, é uma documentação do acompanhamento da construção desse sistema. Então, vocês veem, olha, uma linha de trem, que é um elevado,
rigorosamente, que passa por baixo de um prédio, né? Ou que entra, né? Porque enfim, isso é um armazém que provavelmente carregava e descarregava produtos, não sei o que, mas enfim. Então existem esses edifícios e essas linhas fazendo parte dessa paisagem, no final das contas, e lá vocês estão vendo é o Empire State Building? Não é. Não é o Empire State Building. É o Chrysler de costas, né? Parece o Chrysler, sim. De 32, o Empire State Building estava em construção, então, peraí, não sei não, hein? Pode ser que não. Não deve ser o Chrysler também, não. Enfim. O que nós temos? O que é o Highline Park? Ou Highline, esse Highline que estamos falando. No detalhe, a gente vê ainda esses remanescentes, né, do sistema portuário, que não é mais o sistema portuário produtivo como era no início do século XX, no final do século XIX. Ao contrário, houve uma transformação, o porto não é mais aí, grande porto de Nova York. Vocês estão vendo a Broadway aqui, vocês estão vendo aqui esse setor que tinha, então, esse sistema ferroviário e num certo sentido, todo o sistema de transporte ligado ao setor portuário, com a transferência do porto, com a mudança da vocação e o uso desse local, se tornou obsoleto. Essa obsolescência faz com que, enfim, num certo momento, aquela paisagem pudesse ter sido toda ela transformada. E essa transformação, vamos dizer, vocês estão vendo uma linha aí, que é a primeira fase desse Highline. E uma segunda fase, que já deve estar executada, foi posteriormente concluído. Mas esta paisagem no Highline, isso foi uma proposta muito polêmica em sua origem. Isto é o Meatpacking District. Vocês viram até, eu acho que é exatamente essa uma das pontes que vocês viram em construção naquelas imagens antigas. Houve um momento na discussão da transformação desse espaço de propostas de simplesmente eliminar esses viadutos. Mais ou menos o que acontece aqui com o Minhocão, né? Mas houve enfim, não vou ficar em muitos detalhes porque nós temos muita coisa para ver, mas esse setor chamado Meatpacking District passou nesses últimos anos por uma regeneração que de uma área portuária deteriorada, decadente, desativada, obsoleta, se tornou um distrito chique, sofisticado. E nesse contexto, então, essas ruas, né, vocês veem esses armazéns, tudo caindo aos pedaços, né, coisas bem do século passado, né, esse piso tudo detonado, foi se transformando. Então, por exemplo, isso é um outdoor billboard, né, de uma reciclagem de um prédio novo que está sendo construído aí, que é essa renovação de usos, atividades, né? Então, por exemplo, lá no fundo tem aqui uma loja da Apple. E vocês podem ver aqui surgiu uma série de boutiques, né? Aqui, por exemplo, Stella McCartney. Então, esses prédios antigos começaram a ser tomados por lojas sofisticadíssimas, boutiques. Ainda não tem Prada, não tem umas coisas desse tipo ainda. Não tem aquelas boutiques lá de Omotesando em Tóquio, mas o que acontece é uma transformação, por exemplo, veja, uma coisa meio outsider, né? Uma loja assim, meio underground, convivendo com lojas chiquérrimas, ou pelo menos Diane von Furstenberg, por exemplo, tem uma loja aí. Então houve essa transformação e esse Meatpacking District se tornou um negócio absolutamente um point em Nova York. E nesse contexto que está, por fim, né, isto é um restaurante da Tadawanda, que fica nesse pedaço do Meatpacking District. É aqueles restaurantes que, enfim, acho que vocês vão deixar um bom dinheiro lá, se caso queiram apreciar comida japonesa nesse restaurante. A questão é que
com todo esse processo de regeneração, demolir isto seria uma hipótese, e foi uma hipótese muito considerada na oportunidade. Mas não, ao contrário, houve toda uma recuperação, uma transformação desse conjunto de viadutos num parque linear. E aí vamos dar uma olhadinha nesse parque linear, como ficou, né? Isso, vocês veem que de repente é um parque linear que cortaram, que acabou. Acabou porque, enfim, ela foi organizada, temos acessos, tem acessos como essas escadas, ou percursos lineares que ocupam o antigo leito da High Line, chama-se High Line, enfim, do leito que foi tratado pelo Diller, Scofidio e Renfrew, e há um projeto paisagístico de ocupação desse lugar alto, né? Ou, veja, por exemplo, aqui então colocaram um elevador, isso naquelas pontes, vocês viram em construção, e um elevador foi colocado, enfim, há vários pontos de acesso, sempre, claro, estamos falando de Meat Parking District, né? Acessos e acessos diferentes, para levar a este percurso elevado sobre os viadutos que antes percorriam os trens. Então virou uma espécie de... um passeio linear, mas vocês veem a paisagem, a antiga paisagem portuária, né, em transformação, mas uma praça linear em funcionamento, com essa paisagem. De repente, bom, a moça aqui está sentada, está lendo um livro, não é a mesma contemplação japonesa da conversa passada, mas de qualquer jeito, porque ficar olhando ruínas deve ser uma coisa meio contemplativa com sinal negativo. Ou situações quase surrealistas, né, como essa, né? Uma linha de trem, ou enfim. Mas aí tem o cantinho que funciona ainda, vem um casal com uma criança, é um pequeno belvedere, né? Mas isso, então, essa linha atravessa esse bairro, ou esse setor, né? E atravessa vendo tudo isso que antigamente ninguém via, porque carga não olha para os lados, mas agora é gente que olha. E na medida que é gente que olha, o que aparece, né? Então, essa é a paisagem corrente, essa paisagem que, isto é, desvela-se uma paisagem de Nova York que não é que não existia, ela não era exatamente oferecida à população para ver, e se torna visível, né? E nisso, então, se vê um pouco essa malha, né? Quer seja, então, essa linha, de certo, não teríamos essa noção da cidade, porque não se atravessava essa linha, mas esses vários cruzamentos, esses recantos, esses espaços, esses lugares, enfim, não eram visíveis e se tornam visíveis na medida que este passeio convida a essa contemplação. Não há situações, pelo menos no trecho, eu não conheci o segundo trecho, mas quem conhece pode até me confirmar ou não, mas situações como o do Minhocão, né? Que no domingo vocês andam lá e vocês dão de cara com a janela do terceiro andar, do prédio ali, enfim. Não sei se aqui acontece, mas veja que há todo um tratamento paisagístico de pisos que são refeitos ou feitos, desenhados especialmente. Situações como isso é programa de nova-iorquino, né? Diziam que o programa de paulista era ir no aeroporto de Congonhas ver avião decolar. Então isso aqui é programa de nova-iorquino, que é ir no High Line ver carro passar por baixo do High Line. Quer dizer, isso é vamos dizer, uma arquibancada. Né? E o pessoal está olhando o quê? Os carros passarem. Ou pode ser aquela coisa bem americana, que não é da época de vocês, ou pelo menos dos mais jovens, né? Aquela máquina de lavar. Assistir máquina de lavar roupa com aquela espuminha, tudo. Quem é mais velho sabe o que eu estou dizendo. Agora que voltaram com as máquinas de lavar de tambor deitado, essa brincadeira voltou para a criançada. Enfim. Mas o que se vê aqui, por exemplo, então, é uma paisagem renovada, lugares de estar, e de repente vocês estão vendo aqui um prédio do Frank Gehry e um prédio de Jean Nouvel. Isto é um pouco essa renovação que sucede nesse canto, convivendo com essas coisas, né? Essa paisagem nova-iorquina, essa paisagem vamos dizer, de uma certa periferia da cidade, convivendo com essa renovação que se opera
com esses novos edifícios, esses novos usos e essa sofisticação da infraestrutura, dos equipamentos que estão surgindo no pedaço. Então há uma série de detalhes, vamos dizer, de paisagismo, de projeto, né? Situações como essa, que, enfim, esse prédio foi construído em cima da linha e, enfim, continua-se com a linha. E são os vários recantos, então, embaixo do prédio, ao lado do prédio, ao largo do prédio. Vocês veem toda uma repaginação do piso. Este é um lugar que as mesas estão dispostas para as pessoas ficarem à sombra. Mas nesse outro canto a gente sai, vai tomar sol e, enfim, há uma marca de intervenção com os desenhos possíveis de serem feitos com esses pré-moldados de concreto. É claro, bom, vocês estão vendo uma coisa meio seca, né? Porque isso foi tirado em abril, ainda era frio, estava frio ainda. Parece uma coisa meio seca, meio morta, né? Mas isso é bom, isso tem os seus alertas. Bom, esses são os procedimentos de recuperação, ou de criação desse piso, né? Com a grelha, enfim, sistema de águas pluviais. São detalhes para paisagistas, quem se interessar. E esse meio mato que vocês veem, né? É uma paisagem que muda, parece que um mato queimado, eles têm que cercar essas coisas, mas faz parte um pouco dessa situação de momentos em que então, por certos alertas, né? Eles estão dizendo, bom, isso não é que essas plantas estão mortas, elas estão hibernando. Para não, enfim, para não insinuarem que isso está mal cuidado. Olha, negativo, segundo, quarto, se está armado. Bom, então vocês veem então esse percurso, né? De repente aparece uma coisa de trilho. Trilhos que supostamente seriam então os remanescentes desse lugar, enfim, uma marca, uma referência do que existia, do que se passava nesse lugar, mas que, convenhamos, né, é fake. Isso foi montado, foi plantado, como vocês estão vendo. Estavam plantando, inclusive, essas linhas por ocasião quando eu visitei, né? Agora, claro, quando vocês veem um negócio desse, pô, legal, deixaram, preservaram. São linhas novas? Não são realocadas? Pode até ser os mesmos trilhos, claro. Mas tem que manter o espírito Disney, né? Aí tem sim algumas intervenções que não sei se existem, porque isso eram tapumes que já marcavam o final dessa primeira intervenção, né? Mas no final das contas vocês veem então que Nova York ganha uma espécie de praça linear com esses recantos elevados numa região que era uma região portuária, era tudo funcional, era tudo trabalho e, enfim, não havia espaços para vamos dizer, ócio, um lugar para ficar calmo, sentar. E, exatamente, sobre a linha de trem se cria essa praça que não existe nesse bairro, nesse lugar, nesse local. Então acontece de tudo, né? Tem uma enorme visitação, tem infraestrutura, por exemplo, o banheiro, um dos banheiros é aqui, embaixo de um prédio existente. Foi feito então uma infraestrutura, algum acordo, algum acerto a sanitários públicos ao longo do High Line, pelo menos nesse trecho, esse é o sanitário, né? Enfim, e os equipamentos, né? Esses desenhos de... vários equipamentos que vocês podem perceber, um desenho de um bebedouro, os bancos, diferentes tipos de bancos vocês estão vendo, né? Quer dizer, isso daqui de um lado tem um braço, isso daqui tem essa... Pode ser coisa para quem gosta de fazer exercícios, né? E até os detalhes, por exemplo, na gravação no guarda-corpo, né? De que rua, onde estamos? Esta 14ª, para lá, a Gansevoort Street. Meio bloco, meio quarteirão para a 18 e meio bloco para a 20ª. Então há uma indicação, uma orientação, enfim. O pessoal não está perdido, né? E, claro, detalhes assim da iluminação. Como isso, enfim, eu não percorri isso à noite, mas à noite, isso é um guarda-corpo,
É um passamano, como é que chama? Corrimão. Um corrimão e é iluminação também. É iluminação. Serve também para iluminação. Claro, isso é uma adaptação dentro da estrutura existente. Né? Isso existia, mas aí fizeram algumas intervenções para criar esse corrimão com essas indicações e ao mesmo tempo suporte para o sistema de iluminação. E, claro, às vezes embaixo de algumas passagens, né? Alguma coisa tipo Dunflavin, mas acho que não é Dunflavin. E aí vocês vão ver que, em um certo momento, a coisa começa a ficar mais verde. Em alguns lugares está mais verde, até que em agosto, em pleno verão, a vegetação fica um pouco mais animada, né? Tirando um pouco aquele ar. E em pleno verão, claro, então isso se torna efetivamente um chaise longue, um lugar para se esticar, para tomar lagartixá. E essa vegetação começa a ficar um mato, ao contrário da outra situação. Antes parecia que estava tudo morto, mal cuidado. Agora virou um matagal. Ficou um negócio assim... Enfim, são os extremos. Nós pegamos uma situação quase de inverno e uma situação de pleno verão. Então fica esse mato todo. É uma outra paisagem conforme a época do ano. Né? Olha esse mato todo. Ao ponto de virar quase uns gargados, né? Bem. Bom, quem foi para Nova York seguramente já foi para o MoMA. Seguramente. Quem não foi, perdeu. Esta é a fachada do MoMA do projeto dos anos 40. A entrada, enfim, na 53, né? E no início, no começo do século XXI, houve a necessidade, já estava claro que o MoMA já não cabia no edifício existente e houve um concurso para ampliação do MoMA que chegou a, não sei se duplicar ou triplicar, mas enfim, aumentou muito a capacidade, a área de exposição e a área de trabalho. Enfim, nós vamos ver que os 6 andares, mas os subsolos foram ampliados graças a um projeto do Yukio Taniguchi, que nós já vimos um projeto dele no Japão, no National Museum em Tóquio, que era o Horyuji Treasures, os tesouros de Horyuji, que é um setor do Museu Nacional. E graças, como eu disse, duas conversas atrás, graças a esse projeto que o Taniguchi foi convidado para participar desse concurso e ele ganhou. Então, vamos dar uma olhada no que é um pouco hoje o coração a entrada é por ali e surge então um pátio que já existia, mas um pátio todo remodelado em função deste novo edifício, que é este. Este é o pátio hoje. Claro, esse espaço já existia com outras configurações no prédio antigo, mas aí houve toda uma remodelação e houve uma ampliação significativa das áreas internas. Vocês estão vendo esse pátio que é um museu também de esculturas, um pátio. Esse dia estava muito frio, por isso que está meio assim tranquilo, né? Mas vocês veem essa arquitetura do Taniguchi que, feito no Japão, vai aparecer aqui. Isto é como vocês podem ver, uma perspectiva eletrônica do concurso, né? E esta é uma outra perspectiva eletrônica. E o que vocês podem ver é que está muito tal qual, né? Isto não é perspectiva eletrônica. Ou, por exemplo, esta imagem, né? De um realismo assim, aqui está o Philip Johnson aqui, né? Esse realismo que se tornou real. Foi, pelo jeito, executado tal qual, eu nem reparei, mas aqui não dá para ver aqui. Mas, enfim, foi feito tal qual. E quando vocês veem, então, por exemplo, essas imagens, né, você vê uma caixa,
dentro de outra, enfim, essa arquitetura que faz... isso nós estamos vendo externamente, né? Tudo isso, essa paisagem, né, que foi criado, é exatamente o que o Taniguchi fez no Japão. Veja, por exemplo, essa imagem aqui, né? Essa moldura, esse recuo, essa varanda, esse tipo de estrutura, né? Esse pilarzinho metálico, né? Que é a Galeria de Tóquio. Vocês podem reparar também, como, por exemplo, essa entrada, por exemplo, aqui é do MoMA, né? Entrada, desculpe, é o modo de sair sem sair, quer dizer, você não sai diretamente, você sai num recinto, num ambiente, daí que você alcança o exterior, né? E a saída também do projeto de Tóquio, né? Então, claro, há vários elementos que vocês vão perceber que se reproduz, mas esse projeto tem um dos pontos altos e também um dos pontos que as pessoas ou gostam ou detestam, né? Ou não gostam, não é que não detestam, mas o que não gostam, isso, no fundo, é o ingresso, é o grande ingresso. Entramos aqui por baixo, aí deparamos com esse pátio, esse pátio nessa vitrine. E então há uma circulação, um lobby enorme, de uma monumentalidade, né? Que faz com que esse espaço, o pátio e o jardim sejam protagonistas, mas toda essa circulação, essa recepção é um grande espaço com essa amplitude dos pés direitos duplos, triplos, que alcança um patamar que também é um outro ponto, um vazio de organização e referência pelo lado interior, pelo interior. Então, vocês veem, bom, vão subindo, aí vocês encontram esses patamares, mas vocês veem que tem assim, alguns vazios, né, e esse tipo de guarda-corpo que eu chamei a atenção, que o chileno usou, que o mexicano usou, que o Taniguchi aqui usa muito bem, porque dá uma transparência e, ao mesmo tempo, vocês veem que as pessoas sobem, claro, tem várias circulações, mas rigorosamente eles chegam aqui enfim, há perspectivas diversas até o ponto de estamos chegando num grande vazio interno, mas por diferentes ângulos. A entrada por aqui, olha-se o pátio, sobe-se por aqui, aí percorremos, vamos lá para a livraria, ou vamos para cá, e ao vir para cá, por este lado, nós temos este grande vazio. Isto é uma exposição, não é um depósito de... Vendo da livraria, nós vemos este lugar de exposição. Aqui é a entrada, né? Entramos por aqui, etc. E aqui nós vemos essa grande área de exposição, que é um grande vazio central, quer dizer, no miolo deste bloco, que serve como exposição, e vocês podem então reparar como este grande vazio vai embora. Vai embora e funciona um pouco como uma referência, porque volta e meia tem essas pontes, tem umas aberturas, tem umas janelas em que as pessoas de dentro podem entender ou perceber que está de que lado ou em que posição em relação a esse grande vazio. Um pouco porque todo museu é um labirinto. Todo museu é um labirinto. E todo museu nós podemos facilmente nos perder. Então isso é um recurso que vários projetos de museus recentes, ou não tão recentes, né, apelam, e vocês veem, olha, então de repente tem uma escada, da escada as pessoas podem olhar, perceber onde é que estão, ou de repente aqui tem uma sala de exposição e tem uma janela.